Oi, gente, eu sou o pastor Wilson. Estou enviando para vocês a nossa mensagem dominical. Seja abençoado em nome de Jesus. Oi, meus queridos. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Jeremias no capítulo 29, dos versículos 4 a 14, que diz o seguinte para a nossa meditação deste domingo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem e não diminua. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Até aqui, meus queridos. Vocês sabem que, ou a maioria sabe, que na informática, um vírus desconfigura toda uma programação. Salvaguardadas as devidas proporções e diferenças, nós estamos descobrindo a duras penas que um vírus também pode desconfigurar todas as nossas vidas. O que acontece no mundo virtual se tornou real para nós. Nossas vidas estão desconfiguradas. Todos os nossos planos e projetos foram cancelados sem nos pedirem permissão, sem que a gente tivesse o direito de opinar, sem nos consultarem, e nós estamos tendo que dormir com esse barulho. Está mais do que comprovado o fato de que ninguém tem o controle da vida, nem da sua própria, nem da dos outros. Deus está permitindo que a gente se enxergue, que a gente se veja como realmente é. E como é que nós somos? Gênesis vai dizer que nós somos pó, e é para lá que a gente vai voltar. Salomão, no Eclesiastes, vai dizer que a vida da gente é um bafo. E Tiago vai dizer que nós somos um vapor. Então, quando a gente fala desse jeito, dá a impressão que a gente não é lá grande coisa. E não é mesmo. Mas Deus é maravilhoso, gente, porque Ele permite que o pó, que o bafo, que o vapor, que eu e você trabalhemos, estudemos, constituamos família, prestemos culto a Ele, enfim, que a gente viva como se fosse alguma coisa. E toda essa situação que tomou conta do mundo acaba só expondo aquilo que sempre aterrorizou o ser humano, que nós somos pó. E ao pó a gente vai voltar, porque isso tudo expõe a nossa fragilidade. Então tem muita gente preocupada com essa questão, essa coisa do fim do mundo, e muitos crentes fazendo tentativas de associar o momento que a gente está vivendo com as chamadas profecias apocalípticas.
Eu sei, eu entendo que não há nada que não esteja ruim que não possa piorar. Sempre pode. Mas, gente, o fim do mundo está em andamento desde o seu começo. O mundo entrou em colapso faz tempo, desde o momento em que o homem desobedeceu a Deus no Éden. É só pela graça de Deus que nós chegamos até aqui, e isso não é música não, isso é uma verdade bíblica. O mal só não acabou com tudo até agora porque Deus não deixou, porque não está no plano dele. O vírus é apenas um dos sintomas que revelam a doença terminal do mundo. Então, quando se fala de mundo, quando eu falo de mundo aqui, além dessa epidemia, dessa pandemia, que é um problema físico, temos um mundo com um emocional derrubadíssimo, um mundo com um psicológico desequilibradíssimo e um espiritual pior ainda. É por isso que a palavra de Deus traz a mensagem central de que o Messias, que Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, é a cura para as nações. O mundo se reinventa, mas não consegue se curar. O mundo muda, mas não consegue se curar. Tudo que o homem consegue fazer, e de maneira bem desesperadora, é lidar com alguns sintomas. Mas Deus, o nosso Deus, trabalha, diz Isaías 64. E Jesus confirma isso em João, no capítulo 5. Deus trabalha, e Ele trabalha junto. Para quê? Para redimir o mundo, para curar o mundo, coisa que só Ele pode fazer de maneira plena e definitiva. Crises passam, cenários mundiais passam, mudam, tem sido assim há muito tempo. Mas nós não podemos nos esquecer de que todo o mal já foi vencido por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O mundo sempre muda com as crises pelas quais passa, mas Deus e a sua palavra permanecem para sempre. Essa verdade é um tremendo bálsamo para quem está preocupado, amedrontado, amuado dentro de casa, com medo de tudo e de todos. E uma coisa é certa, gente, não tem como escapar, não tem como evitar, não tem como não ser alcançado pelas crises. O que vem para o justo, vem para o injusto. O sol, a chuva, as enfermidades, as pandemias. O povo de Deus não é especial nesse sentido. A gente passa por crises, por todas as crises que o mundo passa. O que nos torna especiais, diferenciados, é quando a gente busca em Deus a direção para essas crises e segue o que Ele orienta. O que Deus quer nos ensinar com esse texto que nós lemos juntos aqui? Primeira coisa, o cenário do mundo mudou, mas a vida não acabou. Entenda isso. Por diversas vezes eu disse aqui nesse púlpito que não existe lugar seguro nesse mundo. E agora a gente está comprovando isso. Se tem um lugar no mundo que ainda não foi alcançado pela pandemia, mais cedo ou mais tarde será por essa ou por uma outra que venha. O mal é que nem a água que corre ladeira abaixo, impossível de segurar. Às vezes ele se alastra de maneira escancarada e às vezes de maneira sorrateira, mas ele está aí o tempo todo buscando a quem possa tragar, diz a palavra de Deus. A boa notícia é que apesar dos estragos e do sofrimento que ele possa causar, ele não pode nos destruir. Deus é quem tem a prerrogativa de dar e tirar a vida. Veja o que Deus diz para o seu povo aqui, que estava exilado na Babilônia, para continuar a viver, para continuar a construir casas para morar, para plantar jardins. Gente, quem é que se preocupa com jardim numa hora dessa? Deus. Deus sabe que manter a mente ocupada com coisas sadias nos impede de enlouquecer quando nós somos privados da vida que a gente tem, da vida a que estamos acostumados.
Casem-se e tenham filhos e filhas. Casar agora. Não pode. Não pode porque não pode fazer festa. Festa não pode, gente. Mas quem disse que casar não pode? Outra coisa que a gente está descobrindo com o que está acontecendo é que a nossa vida está muito voltada para a alegria dos outros, para o que os outros pensam ou vão pensar, para o que os outros sentem ou vão sentir, para o que as pessoas querem. Eu confesso que sempre achei estranho pessoas se casarem sem contar para ninguém. Tem dessas coisas. Eu achava estranho. Mas o que está acontecendo conosco me fez repensar isso. Porque quando tudo à nossa volta não se ajusta a nós, a gente tem que continuar vivendo. E continuar vivendo feliz. A alegria coletiva é contagiante. E na maioria das vezes é até saudável. Mas a minha felicidade, a minha alegria não pode depender da sua. E vice-versa. Busquem, Deus fala aqui, a prosperidade do lugar onde vocês estão vivendo e orem por ele. É uma questão de lógica, diz Deus. Se a cidade onde você estiver for próspera, você também será. Então cabe a nós não deixar que a nossa cidade morra por causa de uma crise. Não pense vocês que o povo de Deus podia fazer o que quisesse aqui nesse contexto. Não podiam, eles eram escravos. Eles também tiveram o seu direito de ir e vir, meio que caçado, como o nosso. A gente, nesse momento, a gente não pode fazer todas as coisas que a gente está acostumado a fazer. Tem algumas que a gente pode, outras a gente não pode. Eu gostaria muito que vocês estivessem aqui comigo na igreja. Vocês não podem estar num culto. Então, a gente teve o nosso direito de ir e vir na sua plenitude caçado. E a gente começa a entender que liberdade é uma coisa assim, muito diferente daquilo que a gente pensava. Agora, a vida não acabou só porque não tem mais culto presencial, ela só ficou diferente. Tem crente que nunca participou, se é que eu posso usar esse verbo, de tanto culto como está participando hoje, online. Quando tinha culto presencial, não vinha. Qualquer coisa faltava. Era viagem, era visita de última hora, que atrapalhava, era uma dorzinha de cabeça, arranjava muita desculpa para não vir. Agora diz que está chorando porque não tem. A vida não acabou. Pelo contrário, agora mais do que nunca a gente precisa viver para plantar jardins, para casar e ter filhos e filhas, para buscar a prosperidade da cidade, para que a gente prospere com ela. A crise vai passar, gente. O verso 10 diz que depois que completassem 70 anos, Deus os traria de volta para Jerusalém. Aí você fala, mas 70 anos, pastor? Não, 70 anos aqui é um número que para nós é simbólico. Ele indica que há um tempo determinado para tudo, inclusive para a crise. E quando esse tempo se cumprir, as coisas vão voltar ao normal. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do texto é isso. O cenário do mundo mudou, mas Deus continua o mesmo e no mesmo lugar. Existem alguns pastores que dizem que Deus não tem o controle de tudo, que Ele abriu mão de ter o controle das coisas. Eu discordo. O fato dos homens cometerem tantas atrocidades e que o mundo esteja numa espiral descendente, não significa que Deus perdeu o controle ou que nos abandonou a nossa própria sorte. O plano de Deus previa isso. Deus sempre soube da nossa capacidade, tanto de criar como de destruir, tanto de fazer o bem quanto de fazer o mal. Uma intervenção para dar resultado definitivo precisaria ser muito radical. O problema é que soluções radicais trazem desdobramentos, trazem efeitos colaterais. Nós estamos vivenciando isso.
no isolamento para não sobrecarregarmos os hospitais, a gente está colhendo um desequilíbrio social e econômico sem precedentes. Não adianta Deus acabar com os sintomas. Deus precisaria acabar com o mal de uma vez por todas. Mas isso, como vocês já sabem, depois de terem me ouvido falar isso dezenas de vezes aqui, significaria erradicar toda a raça humana. Portanto, a solução radical não se aplica aqui. Deus está governando sim, e mantendo a vida até que chegue o que a Bíblia chama de o dia do Senhor. Ele está onde sempre esteve, no seu alto e sublime trono. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, é o que Deus diz. Então a condição para encontrar Deus é buscá-lo de todo o coração. E quando isso acontecer, a gente acha Deus. Nós precisamos buscar a Deus porque Ele diz aqui que Ele é que sabe, Ele é que tem o domínio, Ele que fez os planos para nós, e são planos para nos dar esperança e um futuro. Portanto, porque Deus continua o mesmo, está no mesmo lugar, Ele governa a história, governa o mundo de forma a nos dar esperança e futuro. A esperança não pode morrer porque Deus nos prometeu um futuro. Terceira coisa, gente, é que o cenário mudou, então talvez seja a hora da gente mudar também. Eu não sei se vocês se lembram, mas quando Davi foi confrontado pelo profeta Natã, por conta dos seus pecados contra Batseba, contra Deus, contra Urias, Davi se vê. Talvez pela primeira vez ele tenha se visto como realmente era, um pecador de primeira categoria, que é como ele se descreve no Salmo 51. O que ele descobriu a respeito de si mesmo o deixou tão decepcionado, tão perturbado, tão desconfortável, que ele nem ousou oferecer sacrifício. Por quê? Porque ele sabia que não existe sacrifício para pecado premeditado, não há como compensar isso. Ao mesmo tempo em que ele se viu assim, ele olhou para Deus e viu a grandiosidade do Senhor, e o contraste entre ele e Deus é abissal. Ele era pecador desde o ventre da sua mãe, adúltero, traidor, assassino, e Deus, por sua vez, era misericordioso, amoroso e compassivo. Está tudo lá no Salmo 51. A partir dessa visão que Davi tem de si mesmo e de Deus, ele muda. Essa pandemia vai revelar muito sobre nós, gente. Quem é honesto consigo mesmo já percebeu que a vida espiritual que tinha até agora não era grande coisa. E por que eu digo isso? Porque muitos crentes sufocados que estão pelos noticiários estão entrando em desespero. E quem é honesto consigo mesmo já começou a ter uma boa compreensão do que é capaz de fazer se a situação ficar ainda mais intensa do que já está. Por isso nós precisamos olhar para cima, olhar para Deus, olhar para a sua misericórdia, para a sua compaixão, para o seu amor, e a gente precisa, olhando para Deus, mudar, e nos deixarmos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. O cenário mundial mudou, nós também precisamos mudar, mas não da mesma maneira que o mundo mudou, porque o mundo tende a mudar para pior. Nós precisamos e podemos mudar para melhor, para o jeito de Deus, uma vez que fomos alcançados pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. Não é tempo mais de nos apegarmos à religiosidade, não é tempo mais de levarmos tudo a ferro e fogo, é tempo de agirmos como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. Jeremias diz que em tempos de crise o que não falta são profetas e adivinhos, e é verdade, o que tem de gente falando em nome de Deus, fazendo vídeos em nome de Deus, não é brincadeira. É tanta gente que nós não sabemos nem a quem seguir, nem a quem ouvir.
Jeremias diz para a gente não dar atenção a tudo que ouve, a tudo que vê. É tempo de seguir a Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele é a água da vida, Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas e continua sendo o pastor que não nos deixará faltar coisa alguma. Nós vamos sair dessa crise, gente, mas quiçá saiamos dela diferentes, melhores do que entramos, mais espirituais, mais apegados a Deus, mais fortes, mais maduros, mais santos, mais misericordiosos, mais bondosos, mais solidários, mais compreensivos, mais parecidos com Jesus. Então, gente, que Deus fala aqui para nós, o cenário do mundo mudou, mas a vida não acabou. O cenário do mundo mudou, mas Deus continua o mesmo, está no mesmo lugar que sempre esteve. O cenário do mundo mudou, você também precisa mudar. Eu e você precisamos mudar. Não se desespere, nós temos um Deus que cuida de nós. Ele certamente há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho problema com isso. Se você quiser saber se eu estou preocupado com a situação, não mais do que o normal. É uma preocupação que faz parte da humanidade, da minha humanidade. Mas não estou desesperado, porque há muito tempo eu descobri quem é que cuida de mim. E eu sei quem cuida de mim. Não é o governo federal, não é o governo estadual, não é o governo municipal. Não é a Secretaria da Saúde, não é ninguém a não ser aquele que me criou. Aquele que te criou, aquele que é o pastor do Salmo 23. Eu sei em quem tenho crido, e eu estou com Paulo nessa afirmação, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus quiser.